Olá pessoal, seja bem-vindo ao Nova Talk e hoje faremos um review de Star Trek The Motion Pictures. Muito bem pessoal, eu estou aqui com Paulo Fabian do canal Imantado Nerd, Fernando Afonso e eu que vos falo, Luiz Navarro. Então nós vamos tentar fazer uma análise, um review daquele filme que eu considero um dos melhores, ou pelo menos um filme à parte, né, dos outros de Star Trek, que é The Motion Picture, que trouxe em 1979, né, de volta ao ar a grandiosa série Star Trek. Muito bem, Paulo, para você, o que significou esse filme? Você provavelmente assistiu, como eu, no cinema. No cinema. Eu lembro de ter ido no Astro aqui em São Paulo. Muito bem, conta para nós a tua experiência com isso, só para dar o pontapé inicial. Bom, com certeza é aquela coisa de rever os velhos heróis, né? Com certeza é a melhor coisa que para quem era fã, né? Sim. Eu comecei a assistir a série quando eu era moleque, então para mim, quando vi a oportunidade, né, de novo, poder conhecer eles mais velhos, inclusive. Né? Muito legal, reencontrar os amigos, né? Mas foi uma sensação muito interessante, realmente ver no cinema, na tela grande. Provavelmente eu devo ter visto também no Astro, provavelmente. Foi no Astro, na Paulista? Não lembro direito, mas deve ter sido, provavelmente. Uma das maiores telas que também tinha lá naquela época. Era uma das maiores. Então, realmente uma sensação que, para quem é mais fã, entende melhor você rever depois de vários anos, né? Que a questão era essa, né? Não um episódio novo, era uma história nova depois de muito tempo. Exatamente. E também com aquelas coisas que já estavam embutidas da Guerra nas Estrelas, né? O motivo também de ter aparecido no Sim, o filme cinema. foi pro cinema exatamente por causa de Guerra nas Estrelas. E para mim foi a mesma sensação, né? Eu falei, vou rever os caras, porque sempre foram os meus heróis, os grandes heróis da infância. E eu fui pro cinema, eu lembro perfeitamente, eu fui pro cinema, a sessão das 2, eu fiquei maravilhado, eu falei, nossa, que demais! Aí eu fiquei seguidamente, nem levantei, já fiquei para a sessão das 4. Eram uns bons tempos que a gente podia ficar na sala. Eram bons tempos, a gente podia ficar. Hoje em dia você tem obrigado a sair, mas eu fiquei assistindo 2 sessões seguidas. E conta aí, Fernando, você chegou a assistir no cinema ou você era recém-nascido? Não era nascido. Eu sou de 83, gente. Você é de 83, então para você, como é que foi assistir? É outra geração. É assim, eu entendo na cabeça das pessoas, né, antes da gente fazer um review mesmo do filme, que ninguém, hoje em dia é dado, um filme fez sucesso, ele tem continuação. Isso não era, né, nos anos 70 a coisa. A regra. É raro os filmes tinham continuação que nem um Shaft da vida, não era assim a coisa, né? Então, tipo, eu já cresci numa época que a gente sabe que ia ter. Eu tava acostumado a 2 em 2 anos ver o filme. Pra mim esse impacto do filme 1, meu Deus, é o filme 1 e acabou, não existiu, né? Com certeza. Então pra mim sempre foi o filme 1 acabou, aí 2 anos depois veio outro, filme 2 acabou, mas aí veio outro até os 6, eu achei o máximo isso. Era como rever os caras a cada 2 anos, mas era hoje religioso. você acha que vai acabar algum dia? Não acredito que Star Trek acabe. Eu acho que essa fase que está passando atualmente realmente vai ficar na história, na minha opinião, como uma das fases mais ruins. Mas vai continuar Star Trek. Mas, por exemplo, você acha que essa geração nova gera um filme para o cinema? Não acredito Discovery no cinema. Não acredito mesmo. Se for ter filme pro cinema, vai ser alguma coisa estilo Kelvin Timeline. E ninguém que tá fazendo TV de Star Trek hoje vai ganhar sua chance. Eu também acho não, improvável. Eu espero estar errado, né? Mas improvável. Nós tivemos tripulações maravilhosas como da Deep, da Voyager, de Enterprise, que não tiveram a chance deles de cinema. Vocês acham realmente que os amiguinhos do Picard no espaço com Elfo e o Caramba 4 vai ganhar cinema? Não vão ganhar. Bem, então vamos começar a falar do filme. Eu vejo esse filme como um filme à parte de todos os outros, porque é a volta deles, né, como tripulação, naquela cena inicial, para quem nunca viu, eu acho o filme contemplativo. O tempo todo é contemplativo, né? A trilha sonora é fantástica também, né? E para quem acompanhou no cinema e mesmo no DVD, você tem 5 minutos antes de começar o filme tocando uma das trilhas. Tela preta. Dá um certo agonia, será que tá rodando errado? Será que tá rodando errado? Não tem nada aparecendo, né? Aí começa a aparecer os créditos com a trilha sonora fantástica. Fica aí uns 5 minutos só de crédito, que também é uma loucura. É que antigamente o menino tinha que tocar o rolo de projeção e você ficava pensando, será que ele esqueceu? Me lembra 2001, né, um negócio desse. E aí nós entramos na história
que é já um anticlímax, né? Porque você já começa vendo Klingons, que, na minha opinião, é uma maneira de caracterizar o antagonista, que não chega a ser um vilão, né? Que é o Vidir, de uma maneira brilhante, porque você vê os Klingons que eram os nossos inimigos na série clássica. 3 naves, a ave de rapina remodelada, top de linha, entrando numa nuvem que você não sabe o que é, atirando e sendo as 3 destruídas, você fala, nossa, o negócio é brabo, né? E aí tem uma base espacial próxima, né? A Epsilon detecta isso, né? E joga que aquela nuvem está indo para a Terra, né? Em 3 dias. Quer dizer, a ação toda vai se concretizar em 3 dias, que é muito curta, e aí você começa a pensar em entrar na história. É uma boa abertura, com certeza, né? Uma das melhores aberturas que teve dos filmes. Né? Eu acho que é a melhor abertura. Fala a verdade, você já, a expectativa, você fala, caramba, meu, você já sabe contra quem que você vai se virar. E que serve também para todas as audiências, não apenas os fãs entendem aquela abertura. Entendem, claro, a parte do Klingon que você colocou, Sim, como os grandes vilões que a gente tinha antigamente. Mas para uma audiência que não conhece lá muito a série, vai compreender que aquilo ali é um perigo iminente e... Eu tenho 3 momentos, até 4, mas 3 momentos que para mim o filme é realmente impactante. O primeiro momento, sem dúvida, é a abertura dos Klingons, porque não é explosão, não é boom. Não. Eles são verdadeiramente digitalizados, né? E guardados. Só que a gente não sabe naquele momento o que está acontecendo. E é muito legal ver aquilo, porque, além de tudo, na série clássica, a gente viu o quê? Uma nave. 2, quem sabe? A gente chegou a ver 4 uma vez, mas era a Enterprise sendo filmada de 4 maneiras diferentes, né? Tudo bem? Dessa vez a gente viu uma armada de 3 naves Klingon andando como se fosse uma matilha de lobo, sabe? Foi muito bem filmado. E no espaço, essas naves são cruzadores, são equivalentes a uns destroyers, é igual a Enterprise. E elas se mexem como? E se mexe da mesma maneira, né? Não é aquela coisa de aviãozinho, de caça, de Star Wars, que você fala, meu, não tem nada a ver com o nosso universo. E também tinha o tema Klingon ali também do Jerry Goldsmith, que aí fechava completamente. Exatamente, né? Casou a música, né? A trilha sonora casa perfeitamente com o episódio. Mas isso que vocês estão falando é uma coisa por causa que hoje em dia os filmes de ficção científica em geral, e eu estou indo além de Discovery, eles não conseguem entender que uma nave grande não se movimenta como um caça de Star Wars. Exato, que a gente vê uma nave como o tamanho da Discovery, que seria aí quase o tamanho da Enterprise original, fazendo curvas como se fosse o Luke Skywalker atacando a Estrela da Morte. Ou fazendo giro, né? Tipo chaveirinho, né? Parece um chaveirinho que gira, sabe? Já viu o chaveirinho que gira? Então, eles respeitam o tamanho das naves e isso é totalmente proposital do Robert Wise, né? O diretor do filme. Porque o Wise, ele quis mostrar a grandiosidade. Primeiro a gente vê a grandiosidade da Enterprise. E a hora que a gente finalmente vê a grandiosidade da Enterprise, ela, perto de Viger, ela fica pequena. Não, então peraí, vamos voltar. Aí você sai daquela destruição de nave Klingon, vai para a Federação, né? Já vê São Francisco. Que você pulou a série a imagem do Colinar do Spock, né? Exatamente. Então assim, ainda tem o Colinar, ainda você vê o Spock antes de começar a ver Kirk e Enterprise. Aquela cena é fantástica, ele sendo atrapalhado pela energia que vem para ele. Porque assim, né, muita gente analisa esse filme como é um filme sem emoção. Tem muita gente que analisa que é um filme frio, tem muita gente que analisa que é um filme mecânico, mas pra mim esse filme é sobre o Spock. Esse filme é o Spock acabando com o conflito interno, porque o Spock é um personagem que sempre viveu um conflito interno de 2 mundos. Esse é o filme que o conflito é resolvido, tanto que o Spock do filme 2 pra frente é outro personagem. É outro cara. Você tem razão, sabe que eu nunca pensei por esse ângulo. Esse filme é o Spock. O Spock está aprendendo tá todo mundo preocupado com a ameaça. O Spock está aprendendo. Exatamente. Tanto é que ele entra em contato com um monte de conteúdo e conhecimento. Não, você não lembra? O Kirk lá, Spock manda mensagem. E o Spock, calmamente, fazendo o trabalho dele. Então, todo mundo está desesperado, todo mundo está maravilhado. E o Spock, ele tá num conflito interno tão grande que ele só fica assistindo a maior parte do filme que está acontecendo. Porque o filme é dele. Quer dizer, é um filme contemplativo também da forma de ver do Vulcano. Olha que louco, né, meu? É muito louco. E aí vamos para a Federação, né? A gente vê o Kirk, né, se reintegrando como almirante. Tava magro, hein? Tava magrinho, tava aquele uniforme não é para qualquer um, né?
no livro do... Tava bom ainda. No livro Memórias dos Filmes, do Shatner, né? Ele fala que ele ficou sem comer, tipo, 3 vezes pra entrar no uniforme. Tanto que quando a Michelle olhou pra ele e falou: Bill, você tá magro? Porque se você olhar o Shatner dos anos 70, o Homem de 6 milhões de dólares, as expressões dele, ele tá uma rolinha de poço. Muito bem, aí você vê um Vulcano, né? Que é outro, não é? O Spock, né? Que estava entrando na nave. Sim, por causa que aquele personagem, que não era com aquele ator, era o planejado pro fase 2. Exatamente, para fase 2, que era a série que estavam planejando, né? E aí ele vai para Enterprise, sendo levado numa nave auxiliar pelo Scott, que fica 5 minutos fazendo um tour naquela Enterprise fantástica. Porque quem é fã, eu vou ser honesto, eu amei cada segundo daquilo. Mais ainda. Podia até ser mais, porque você vê, você vai observando a nave de costas, né? Você vê as nacelles, lembra? Aí ele vai fazendo aquele tour com a música, com a trilha, né? Você que entende de cinema. Você quer fazer aqui pra mim? Exatamente, então começa vindo de trás aqui, olha essa nave remodelada, não é mais uma nacelle redonda, cilíndrica, né? Ela tá meio retangular. Cara, que coisa linda. Depois ela vai rodando a nave e aquela nave, cara do Kirk de maravilhado, que no fundo é a representação nossa, né? Com certeza. Você sentiu o que nessa cena? Eu fiquei louco. Cada vez que eu vejo eu fico emocionado. Eu senti bastante saudade mesmo do que tinha na série antiga, né? Agora, uma coisa curiosa, né? Eu senti essa mesma espécie de parar, respeitar o momento de pessoas que nunca acompanharam a série. Em outras oportunidades, né? Que estava lá o filme passando, tinha conhecido lá, comigo assistindo, e todos ficam prestando atenção, porque eu acho que a cena é construída para realmente a gente contemplar aquela nave. A grandiosidade. E como eu gosto de dizer, né, as naves, elas são importantes, são personagens da série, né? Coisa que hoje em dia também não se respeita. Não, né? não se respeita. Não considero. A nave do Picard, por exemplo, eu não consigo desenhar como é que é a nave. Aquela é feia. A silhueta. Eu não sei como ela é, acho que ela tem 2 pontas. Não, aquilo lá não é nem nave do Picard, né? É a nave de alguém lá que parece um... Não, é a nave do Uber. do É o Uber mas... do Picard. Não, mas a nave do Rios, em termos de estética espacial, ela é feia. Por causa que eles quiseram fazer uma coisa meio Star Wars. Só que as naves de Star Wars, por mais estranhas, são bonitas. Ela não é. Mas voltando, né? Aí você tem 5 minutos apresentando outro personagem, que é o que você falou, é a Enterprise. A Enterprise é um personagem. E mostrando quão linda ela é, quão grandiosa ela é. E remodelada, né? mais Remodelada, vistosa, né? Putz, aquilo tudo, você fala, nossa, tô em casa, né? Eu tô seguro aqui. E na tela grande do cinema fica maravilhoso. Não, é lindo. E aí entra no que o Fernando falou, né? Ele assume o comando. Ele te rouba o comando. Ele é Kirk, aquela nave é tudo pra ele. O grande amor da vida dele não é Carol Marcos, nada, é a Enterprise. Mas você pode ver que o Shatner está fazendo um papel de antagonista no começo do filme. Por causa que ele tem hora que ele se perde nos corredores, que é pra mostrar que ele forçou a barra. Sim. Forçou a barra. Que eu queria ver o Kirk. Todo mundo queria ver o Kirk, mas se você pegar do ponto de vista que ele nunca viu a série clássica, essa pessoa não vai entender por que o almirante está tirando a nave do capitão. O Decker era o capitão. Então, mas eu não gostei dessa de se perder. O cara conhece, no mínimo por planta, tudo que está sendo feito na Enterprise. Não construíram decks a mais, né? Na não, reforma, né? No mínimo é a casa dele, né, meu? Estranho, Foi meio forçado. O Robert Wise forçou nesse pedaço, na minha forçou, opinião. Dava ok. para usar outra argumentação, outro jeito, mas forçou demais. Ele quis realmente mostrar que aquele desenho, o Kirk era um peixe fora d'água. Sim, dá para perceber, né? E você tem cenas cortadas, né, que eu acho que tá na versão do diretor, da tripulação discutindo, e um alferes falando, isso é sacanagem com o Decker, e o Uhura falando, nossas chances de voltar vivo acabaram de dobrar. Por causa Exatamente. Nossa chance aumentou muito com o Kirk. E eu concordo plenamente, né? E aí, toca a história, vamos lá, alguém continua na narrativa. Não, basicamente, né, o Scott tá pé da vida, porque a nave não tá pronta. Afinal, ele só teve 3 anos pra arrumar a nave, né? Tadinho, né? Nada, né? 3 anos a nave não tá pronta. Só que aí ele explica pro Scott, ele fala, Scott, tá vindo. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho que dar um jeito. Tem que ir. E aí que a gente vai ter todo o problema deles saírem, e o buraco de verme, né, sendo criado artificial, o Decker salvando a nave, né? Toda aquela cena ali para criar tensão é para mostrar que a nave não está pronta.
Exato. A nave não está pronta. Só que se você assistir os comentários do DVD do Robert Wise no filme, ele fala que a Enterprise está triste. Ela não é que ela não está pronta, ela está triste. Porque está faltando alguém. Porque quando o Spock chega na nave e tem aquela explosão de alegria de todo mundo e ele tá, né? Na dele. That's ok, né? Tô aí, certo? E ele vai lá e ele, eu tenho acompanhado os problemas e tal. De repente, a partir desse ponto, A nave começa a a funcionar. Enterprise funciona e você escuta pela primeira vez o tema da série clássica. Porque a Enterprise está feliz, todo mundo está em casa, agora a gente vai. Se eu tivesse entrado em dobra, ele não tinha acompanhado. Exatamente, é muito louco, né? Bem pensado, né? O roteiro é muito bem pensado. Não, mas é um filme de níveis. Você tem vários problemas. Você tem a batalha do Kirk com o Decker pelo comando. Pelo comando, Você pelo tem poder. um problema real chegando e você tem o conflito interno do Spock. Então, é um filme que tem várias coisas acontecendo simultaneamente e muitas delas por causa que foi problemática, uma produção problemática. O Gene, ele sentiu que Gene roubaram- Roddenberry deve ele- ter se sentido muito ameaçado pelo Robert Wise, né? roubaram o filme dele. O filme era dele porque, originalmente, esse filme lá por 72 já estava sendo planejado por ele. Ele tinha uma ideia de fazer um filme sobre o assassinato do Kennedy, a interpretação da Enterprise. Voltar no tempo e Foi. salvar o Kennedy. Aí ficava naquela, vai ser filme, vai ser série, vai ser filme, vai ser série. De repente fizeram uma série, fase 2, Fase 2. constrói set, escala ator, faz coisa, escreve, quanto? 15? 15 roteiros? 15 roteiros, eu acho. 15 roteiros, tá tudo pronto pra começar a gravar. Star Wars explode e alguém decide virar filme. Vamos pro cinema. E aí eles tiveram 2 anos pra reformular tudo, fazer um roteiro, filmar e lançar. Gente, 2 anos pra fazer tudo isso é muito pouco, sendo que não era uma criança num computador fazendo os efeitos especiais. Eram modelos do tamanho dessa sala sendo filmados. Não é fácil. Agora não me é conta fácil. uma coisa, ele deve ter ficado decepcionado porque eu acredito que ele gostaria de ter dirigido esse episódio, esse filme também, né? Não é? Eu não sei se E ele é um grande diretor. Eu não sei, ele nunca foi testado nesse padrão aí. Mas ele conseguiu um grande consultor, que provavelmente era o intermediário dele junto com o Robert Wise, que foi o Isaac Asimov. Sim. Quer dizer, ter um Isaac Asimov como consultor, se você nunca leu nada dele, cara, é de uma grandiosidade absurda. Se você colocar os nomes desse filme, as pessoas que trabalharam nesse filme, de atores, a produtores, a diretor, é tudo lenda. Gene, Wise, o Shatner, o Nimoy, isso é tudo lenda, gente. Isso são tudo lenda. Até o Mark Leonard tá nesse filme. É tudo lenda da ficção científica. Mas vamos lá, Fábio, coloca aí o que você está achando desse bate-papo aí que você tá. Então, o filme ele tem aquela pegada assim lenta, mas é uma coisa, aquilo talvez não combinasse com a época, né? Se eles queriam emular um pouco o sucesso de Star Wars, né? Eles fizeram algo completamente que não bateu, né? Não, eles estavam batendo em 2001, né? Wise Era mais próximo de sim. 2001 do que de Star Wars. É que assim, Inclusive o responsável pelos efeitos especiais era o Driscoll, né? Sim, Também sim. trabalhou em 2001. O Wise, né, sem dúvida nenhuma, grande diretor, mas eu não sei se ele foi o diretor certo pro projeto. Por causa que se eles realmente queriam isso, queriam ação, ele queria uma introspecção. Ele queria uma ficção científica muito raiz. E aliás, em termos de ficção científica ao estilo série clássica, esse é o que mais tem ficção científica. A maioria dos filmes de Star Trek era mais... ação com ficção científica. Né? Tinha sempre um antagonista, né? Uma situação geopolítica. Isso é ficção. E os de hoje, então, não tem nem antagonista. É vilão mesmo e porrada. Vilão e Vilão e pouca porrada. camada, não tem nem camada, né? vilão É o B, bandido né? e acabou. Não tem história. Vilão B, Não tem né? história. Então, eu acho que ainda bem que foi o Robert Wise, porque a gente foi presenteado com uma obra de arte. Sim. Mas exatamente o que a gente está falando. A gente Mas tá podia vendo ter uma mais, um pouco mais de ação também. Né? A gente está vendo uma ópera, a gente está vendo uma obra de arte, mas aí que vai. O público em geral, quando vai no cinema, eles não querem ver uma obra de arte. Eles querem ver porrada, eles querem ver pancadaria. Uma edição de 10 que tirasse 10 minutos do filme ajudava muito ele. Eu até Muito. concordo, tirando uns 10 minutos de algumas cenas mais contemplativas, Tipo de chegar... do sul, assim...
Pô, mano. De chegar na Vidger, né, na nuvem, ficar andando naquela Então, nuvem mas uma coisa, sem fim. Se encurtar o filme, tirando na parte dos efeitos especiais, por exemplo, nas contemplações, será que isso ajuda? Porque de fato você não vai tirar da narrativa. Você não né? pode tirar narrativa. Não. Narrativa você Nada, não pode. né? Eu acho que você tem que Não tem acelerar. gordura. A Enterprise Não tem anda muito devagar sobre Vidger, porque eles queriam mostrar a grandiosidade de Vidger. Então, a gente Tem até uma finalmente história chega. no original, É né? porque é onde a gente o tá no Sulu, filme, que né? descreve o tamanho de Vidger. O Sulu fala, quando eles finalmente chegam, ele fala, são 82 unidades astronômicas. Gente, isso é impossível. 82 não dá, né? A unidade astronômica, se não me engano, daqui até da Terra até o Sol. Sol. Uma unidade astronômica da Terra até o Sol. 82 vezes. 82 vezes. Não dá, O tamanho ela da nuvem é já 82. estava aqui, né? Aí eles, na edição do diretor, eles tiraram 80, ficou 2. Duas. O que também é absurdo. Duas, né? né? É quase o tamanho É 2 vezes do daquela. nosso sistema, né? Então é muito grande, Era né? 82, eu estaria olhando e falando, olha, tá chegando, daqui, ó. De dia eu estaria vendo. Ou seja, não precisava chegar na Terra para destruir ela. Né? Não, já Simplesmente. podia ficar bem longe que já dava para destruir. Mas conforme a nuvem vai dissipando, que é uma coisa que infelizmente, né, os problemas que o filme tinha que sair, tal data e não dava pra esperar mais. Porque hoje em dia você teria mais edição, talvez uma regravaçãozinha aqui e ali de cena, eles poderiam ter mostrado melhor que a nuvem foi dissipando conforme ia chegando na Terra. Agora, vamos lá. Isso não foi mostrar mostrado direito. que o antagonista, que não chega a ser o inimigo, é a Voyager modificada, Voyager 6. a Voyager 6, foi inteligente, mas Foi. foi criativo. Porque se você olhar a série clássica, você tem um episódio chamado The Changeling, que ele Segunda encontra temporada. o anti-homem na segunda temporada. A resolução não é exatamente a mesma ou muito próxima. É parecido, né? Para olhar, ele ganha o anti-homem, né, na lógica. E ele tinha essa sonda, tinha ido para um outro quadrante, engolido por um buraco negro, e talvez tenha até encontrado os Borgs, tenha sido remodelado e veio para cá, procurando o Criador. No fundo da história veio de lá, é chupado de lá, né? Então, isso é a única coisa que eu acho que peca no filme para mim, é ter usado esse mesmo argumento. Mas eu lembro quando eu assisti no cinema a primeira vez, eu achei que a sacada foi boa, de ser a Voyager mesmo. Sim. Né? Eu acho A pegada, a solução do mistério. Porque eu sempre digo que todos os roteiros, principalmente da fase original, os roteiros eles sempre têm um certo mistério, uma complexidade, mas a resolução, você percebe, é uma coisa simples no fundo. É um truque só de usar o fácil para deixar complicado. Sim, Isso. sim. Isso Eles os roteiristas sabiam fazer antigamente. Né? Isso também está no filme. Na verdade a resolução é sempre alguma coisa simples que a gente não estava vendo, que ninguém estava E vendo. depois você fala, nossa, olha que... É que você não é direcionado a perceber isso, né? Exato. jeito É a de mágica, conduzir, né? Você está conduzir escondendo uma o mão e usando a espectador, outra, né? exato. Não, eu acho fantástico essa história de que a Voyager se perdeu 300 anos atrás, uma raça alienígena construiu uma nave gigantesca que faz uma camada que é do sistema, do tamanho do sistema Forneceu solar. o conteúdo que ela foi coletando o conteúdo. Aí ela tá voltando para a Terra, fazendo a função primária do Macintosh dela lá dos anos 70, né? Que é acumular conhecimento. E o conhecimento dela é tão grande, tão De grande. 300 anos. De 300 anos. O conhecimento dela é tão grandioso de 300 anos que é impossível a gente adquirir aquele conhecimento. Quando o Spock tenta um elo mental, dá porcariazinha. E aí que muda o Spock também, né? O elo mental, ele vê tanta lógica, que quando ele termina, ele fala, não é por aí. É vazio. É vazio. O conhecimento Só puro lógica, era vazio. o conhecimento puro é vazio. Que também é genial. Onde ele entende o equilíbrio que ele precisa. Exatamente. Do que ele é de fato, né? Exatamente. É aí que o conflito entre ele morre e ele finalmente aceita que a lógica não é o fim, e não é o fim de tudo. De todo o processo. E aí a emoção ele deixa usar conforme a sua necessidade. E se vocês lembrarem, no filme 6 ele explica isso. Sim. No filme 6 ele fala, a lógica, isso foi lógica, a lógica não é o final. Ele fala, eu tô cansado de lógica. Gente, o filme 6, algo que as pessoas veem é que o Spock falou que estava cansado de lógica. Por quê? Por causa que a viagem dele pela lógica não trouxe para ele o que ele precisava. Ele, no coração, é um explorador. E para ele fazer aquilo, ele precisava dos amigos dele que ele tentou abandonar e da Enterprise. Agora, Fernando, ele fez um elo mental, que é uma coisa estranha, né? Com uma entidade diferente, pura lógica,
300 e poucos anos de conteúdo, foi complicado ele conseguir chegar em alguma coisa nesse elo mental, né? Tanto é que transformou ele. E aí a gente compara com o Discovery hoje, né? Você tem lá a Esfera com mais de 1000 anos de história de todo o universo conhecido. Como é que coube nos computadores da Discovery? Tá, o que você está querendo dizer é que para 300 anos de viagem o Vidger precisou de uma nave gigantesca para acumular, né? E aí a gente joga lá na fragata. E uma esfera viva com 1000 anos conseguiu dar um download na memória da Discovery. Tá, belezinha, é isso? Você que manja de cinema, Fabiano, a Esfera é um Deus ex machina para Discovery, quer dizer, eu vou tirar todas as respostas de lá sem me preocupar em explicar? Aliás, a série inteira, né? Porrada de Deus Ex Machina, né? Um atrás do outro, né? Aliás, quando ela apareceu, aquela dica que ela deu pro Saru nessa terceira temporada, eu falei, bom, agora eles vão começar a falar sobre isso, né? Mas não vão falar, com certeza, né? Exato. Agora, comparando com o que era lá o Vidir, né? Com certeza, eles pegaram só a essência do que era a ideia original lá no Motion Picture, colocaram aqui na série deles e funciona lá, funciona aqui também, mas sem explicar mais nada. Eles não acrescentam, na verdade, né? Então, você acha que a questão da esfera veio um pouco do vídeo para Discovery? Com certeza. É por isso que eu puxei o assunto. Eu falei, acho que veio de lá, né? Não, faz um bom sentido isso que o Paulo falou, por causa que do mesmo jeito que a gente falou que o Spock está passando uma transformação, o Saru está passando pelo amadurecimento dele nesse episódio. Sim. E uma ajudinha da esfera ali, a calhar. A única que não amadurece foi aquela pessoa criada em Vulcano que não tem um pingo de lógica, né? A pessoa criada em Vulcano não tem lógica e não amadurece. Mas vamos voltar ao filme agora. Você não sabe do que nós falamos? A gente tem uma chave muito importante no filme que a gente está ignorando, que é a Ilia. A gente não falou uma vírgula da Ilia. Primeiro, a morte da Ilia é uma coisa genial. Sabe por quê? Porque vamos deixar muito claro, já que vocês estão falando de Discovery, se essa cena da morte da Ilia fosse feita em Discovery, ela ia ter explodido, ia ter sangue em tudo quanto é lado, mas o pânico da cena dirigida, vem aquele bicho, esconde a Ilia, digitaliza ela, cai o tricorder e silêncio total. Acabou. Ninguém chora, ninguém grita, ninguém fala, é um pânico tão grande que ela simplesmente desaparece, que ninguém sabe o que fazer. E aí o Decker olha pro Kirk e fala, porque ele tinha perguntado, como é que você define injustificado? É assim que eu defino injustificado. Cara, aquele é o melhor momento do Decker, é um dos melhores momentos do filme, aquilo mostra que você consegue fazer drama, consegue fazer pânico, sem precisar decepar a cabeça ou arrancar o olhinho. Sem dúvida. E mais, né? Quando o Decker vai se unir ao Vidir, que no fundo também é se unir a Ilia, né? Você tem uma nova espécie se formando, uma nova entidade, uma nova estrutura, que realmente, né, nunca foi explorado. Eu acho que isso podia voltar em algum momento, porque esse daí é eu prefiro que não explore. Um organiano da vida, né, surgindo. Por favor, Kurtzman, fica longe. Não, Kurtzman, pelo amor de esquece do que a gente falou, mas seria uma entidade bem interessante de aparecer, talvez conversando com um organiano. A série gosta de deuses, né? O Gene gostava muito de criar história com deuses, né? Então, gostava de desmistificar deuses. Exatamente, ele gostava de desmistificar. Tanto é que o filme 5 foi o pior, né? Aliás, já que a gente... do Shatner, né? Mas já que você falou do filme 5, aquela cena que os Klingons destroem uma sonda e ela grita é uma zoeira com o Vidger, né? Sim. Mas vamos lá, vamos pro encerramento. Voltando, a gente fica devaneando aqui. A gente tem a exploração da Ilia, a Ilia tentando, né, acessar aquilo lá, e enquanto isso o Spock entra lá. A gente tem várias coisas acontecendo pra gente entender que os humanos têm a chave, mas os humanos percebem que eles têm a chave sem saber que é Voyager ainda. O Kirk dá uma manobra carbonita ali em Vidger, mas ele tá blefando. Sempre ele tá blefando, né? Quando ele fala que eu encontro você pessoalmente para dar resposta, né? Porque aí é o blefe. Ele não tem resposta nenhuma para dar, né? Ele falou, então eu tenho que te encontrar. E aí aquela cena linda dele saindo, né, sobre a nave, andando na capota do mas na versão do diretor, a hora que eles estão entrando, o Kirk manda uma mensagem pro Scott perguntando alguma coisa sobre a antimatéria. E aí uma engenheira qualquer lá
chega pro Scott e fala, por que ele quer saber isso? Porque ele tá levando a gente pro estômago da baleia. Exatamente. Né? Bota a bomba lá. Tem antimatéria suficiente aqui para levar essa porcaria, porque isso é o que as pessoas não conseguem entender. Você deixar a matéria e a antimatéria explodir, que é o que movimenta a nave, não o cristal de lítio, tá? Tudo bem? Deixar aquela matéria explodir, levaria Vidger com eles, de tão fantástico que é deixar essa porcaria. Quanta energia que tem. De quanta energia sai do motor de dobra. Isso é outra coisa que esse filme quis explicar. Exato, né? Ainda bem que não apelaram para isso, porque, puxa, é uma tristeza você destruir uma entidade tão... É uma tristeza, mas você vê que o Kirk tinha um plano B. Mas o Kirk sempre Isso tem um aqui não plano é- B. isso Se aqui não não der é- certo pelo bem, vai pelo mal, né? Isso aqui não é The A-Team, não existe plano B. Ele tinha um plano Não, B. ele sempre tem, né? Ainda é por isso que a gente tá sempre... Eu fico tranquilo com o Kirk no comando. Tem gente que não, mas eu fico. Se eu não estiver usando vermelho, que eu tô, inclusive, eu tô de boa. Tô de boa com ele. Agora uma coisa da personagem da Ilia, né? A única definição que fizeram da espécie dela, né? Que ela respeita o celibato, né? E é interessante quando no final ela se funde com o Decker, mas de que maneira, né? Claro, não é carnal, obviamente, é uma maneira transcendental. Acho que é interessante também aquele detalhe que eles colocaram também no roteiro. Acho interessante. Claro, na série, na fase 2, acho que seria muito explorado, né? Talvez. Possivelmente, é aquele momento ali da união, a Ilia como é que é? É o homem tentando agarrar Deus e é Vidger tentando agarrar o Criador, né? Então é uma cena com vários momentos ali. Se você olhar, tem humano se unindo. A Ilia, que não era um humanoide, mas era de outra espécie. Nesse ponto ela era uma sonda. E aí, sim, nesse ponto já era uma sonda. E aí se associando a uma inteligência que é a Voyager, que é totalmente cibernética. Quer dizer, é bem interessante para a época, viu? Eu acho bem novo. Não, é interessante a gente ver Vidger explode basicamente numa união de energia que consome tudo e no meio daquela energia sai a Enterprise triunfante. O cara diz, pô, se não tem uma estátua do Kirk na porcaria da Terra, é sacanagem, né? Imagina. Não, depois daquilo ele pode tudo. Não, chegou uma nuvem 82 vezes o tamanho da distância da Terra tal. E vocês lembram que ela estava atirando. Ela estava atirando. Desarmou toda a Terra. Tá todo mundo ali, né? Falando, nós estamos indo embora. De repente o negócio vira energia e sai a Enterprise dele do meio. Não, de boa. O Picard pode fazer o que ele quiser na vida dele. A Michael Burnham pode querer salvar o universo quantas vezes ela quiser. Nunca um herói vai fazer isso. Bem, na verdade, Vidger ia assimilar a Terra, né? Ele ia é o compactar conceito a Terra Borg aí da história. Porque eu sempre acho que a Voyager caiu lá no mundo Borg. Porque ela estava assimilando tudo, meu. O princípio O princípio é assimilação. Pode até ter uma inspiração, mas a Voyager tinha uma tecnologia muito mais avançada que os Borgs. Mas ela conseguiu através da própria exploração. O segundo tiro, o primeiro tiro que ela deu na Enterprise segurou por causa que as telas eram novas. Mas o segundo já não... Não, acabou. Já não tinha. Acabou, não precisava mais que isso. Não existia, né? Também, o que era Enterprise, né? Perto daquela entidade, né? A gente vê Enterprise no início e fala, nossa, como é grande. Aí você vê Vidger e fala, meu Deus, é imenso. A proporção é absurda. O último detalhe é que na versão do diretor tem uma cena do Spock chorando na ponte que não tem no filme de cinema. Mas é uma única lágrima. E aí você vê eles perguntarem, por nós? Não, por Vidger. Porque Vidger não sabe o que é. É a continuação daquela cena dele dando a mão pro Shatner. É demais você mostrar que só a lógica não é suficiente para ninguém. Você precisa de mais. Não, e outra, valorizar a emoção humana, né? No fundo ele está falando, a nossa espécie tem valor. E isso é bacana, né? E o vídeo vem procurar esse valor, que é uma coisa preciosa nossa, que é a capacidade de sentir, pô. É lindo. Isso aí tem a mão do Asimov fácil. Bem, visões finais... Então vamos lá. Finais. Considerações finais. Vamos lá, Paulo. 40 minutos falando. Eu costumo dizer que o Motion Picture é ao concurso. Ele é tão bom que não dá nem para comparar com os outros. É outra categoria. Depois, a partir do segundo, né, ele tem uma pegada completamente diferente, a série cinematográfica, né? Então, acho que ele é assim, quase perfeito. Não é perfeito, talvez, porque ele seja arrastado sobre muitos aspectos. Acho que até naquela época, eu lembro que para mim,
Também foi. Né? Assistindo no cinema, mesmo respeitando, matando aquela saudade enorme que eu tinha, mas eu achava, não, podia ser diferente. Não sei se seria mais apto, ou encurtando algumas cenas, mas de alguma maneira, talvez um pouquinho da narrativa, embora ela esteja perfeita a narrativa, né? Bem, vou deixar você encerrar. Eu também concordo com você, Paulo. Para mim, existe o filme 1 e os outros. E quando vai comparar, não dá para comparar o filme 1. O Roosevelt também sempre fala isso, quem está com a gente aqui no clube, ele fala, o filme 1 é uma coisa, o resto é o resto, né? E para mim é uma obra de arte. Eu não mexeria em nada, não me incomodou em nada quando eu assisti, tanto é que eu falei, né, assisti 2 vezes seguidas, eu falei, nossa, eu aplaudi as 2 vezes, falei, tá ótimo, putz, maravilhoso, sabe aquela? Esse episódio eu nunca faria um podia ser melhor, porque não podia ser melhor, tá bom? Olha, eu provavelmente aceleraria um pouco a velocidade das cenas externas, talvez uma ou outra cena do Sumo olhando pra tela, tá abrindo o olho. Herege. Provavelmente, não vou falar que não, tá? Mas assim, em termos de qualidade de roteiro, é o filme mais inteligente que Jornada nas Estrelas já fez, não por causa, era Voyager lá do meio, não é isso. É o filme mais inteligente porque ele trabalha em vários níveis. As camadas, né? Tá? Trabalha em vários níveis, ele é muito bem feito, tal, tudo isso. Ele realmente está em outro nível de cinema, ele é um dos melhores filmes, ele não é só o melhor filme que Star Trek fez, ele é um dos melhores filmes de ficção científica. Mas ele não é um filme para as massas, não é um filme popular e não é o meu favorito de Star Trek. Só que só porque não é o meu favorito de Star Trek e eu vejo vários problemas que você tem de pacing do filme, não quer dizer que eu não consigo admirar que é uma obra de arte. Eu tô assistindo uma obra de arte sendo pintada, bem devagar, sendo pintada. Tá saindo. É isso. Bem, Paulo, fala pro pessoal onde que eles podem te encontrar, né? Bom, eu tenho um canal no YouTube chamado Imantado Nerd, né? Um canal voltado para nerdice, obviamente, né? Onde eu discuto várias séries de ficção científica e também outras que aparecem pela TV, com certeza. Né? Tudo bem. E a gente, né? E a gente, estamos aqui, Nova Frota BR, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, se você gostou desse vídeo, compartilhe. É isso aí, galera, não se esqueça, considere ser sócio da Frota, então no nosso site Nova Frota BR, e é isso aí, vamos... Ele segurou a revista, mas a cada 2 meses você recebe uma revista de 40 páginas colorida, falando de ciência, ficção, jornada nas estrelas, sem contar diversos boletins que nós publicamos e as convenções internacionais. Então considere realmente entrar na nossa família de Jornada nas Estrelas, de Clube de Ficção Científica. Tchau, tchau. Falou, galera.